Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande FM Rural e o nosso assunto de hoje é sobre um setor que está em franco crescimento dentro do agro, que é a produção de ovinos. No episódio de hoje vamos enfatizar as técnicas e práticas no manejo nutricional dos animais, sempre levando em conta os fatores climáticos e características de cada região do país. Vamos trazer informações sobre os sistemas atualmente adotados e as novas possibilidades e conceitos que vêm surgindo e se tornando uma realidade para o presente e o futuro do desenvolvimento desta atividade. Traremos ao longo do nosso podcast a palavra de pesquisadores da Embrapa, relatando suas experiências e resultados de estudos desenvolvidos ao longo de muitos anos. Fique com a gente, o nosso podcast Grande FM Rural, Manejo Nutricional de Ovinos, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa o nosso conteúdo. Grande FM Rural, o campo em destaque. As condições econômicas, climáticas e agrostológicas do Brasil oferecem condições adequadas à criação de ovinos, tanto para a produção de carne quanto de lã. Além disso, possui um vasto mercado interno com potencial para absorver em crescente proporção esses produtos. A melhora na produtividade é a meta a ser atingida e 3 pontos são essenciais em um sistema de produção: genética, saúde e nutrição. Esses pontos apresentam-se interligados e precisam ser atendidos para que os resultados obtidos sejam maximizados. De nada adianta ter animais geneticamente superiores se não houver condições nutricionais e sanitárias para que esta superioridade se manifeste. Intensificar o cuidado com as ovelhas desde a época de colocar em cria até o nascimento dos cordeiros é fundamental para obter cordeiros com peso adequado ao mercado. Além dos cuidados com os recém-nascidos, é possível reduzir a mortalidade de cordeiros nos primeiros dias de vida com a administração de uma suplementação energética. O pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Carlos Hoff, começa explicando qual é o principal gargalo do sistema nutricional na produção de cordeiros. A gente nota os gargalos principalmente são na fertilidade dos animais, a sobrevivência dos cordeiros e na taxa de desmame. Mas o que permeia todos esses índices que via de regra são baixos é a nutrição do rebanho de cria. Nutrição das mães ou dos cordeiros propriamente dita? Das mães, que secundariamente vai ser a nutrição do cordeiro. Porque nos primeiros meses de vida do cordeiro, todas as necessidades nutricionais dele vão ser supridas pela mãe. Então, a época que uma ovelha tem maior necessidade nutricional é durante o primeiro mês de lactação. Os ovinos possuem uma característica funcional importante, que é degradar alimentos compostos por quantidades elevadas de fibra, o que permite formular dietas com as mais diversas fontes de volumosos associados ou não a concentrado. Quando há uma deficiência nutricional, é preciso suprir essa falta de nutrientes dentro da alimentação. Por isso, o pesquisador nos fala agora do que é recomendado nesse primeiro mês de vida do cordeiro. A decisão que o produtor tem não vai mudar as necessidades da ovelha. O que o produtor pode fazer no sistema pastoril, que tem variação na produção de forragem ao longo do ano, é adequar a época de maior produção de forragem com a época de maior necessidade nutricional da ovelha, que é durante o primeiro mês de lactação. Então, qual é que é o grande entrave? É adequar as duas coisas. Como é que o produtor vai chegar nesse ponto de ter os dois adequados? É acertar a época de acasalamento, que essa é a decisão mais importante do produtor durante todo o ano de produção. Que todas as outras decisões de manejo vão estar relacionadas com quando foi encarneirado e, subsequentemente, quando que vai haver aparição dos cordeiros. Resumidamente, qual a principal decisão do produtor? É adequar que a época de nascimento ocorra na época de maior disponibilidade de forragem. Como é que ele consegue isso? Adequando a época de acasalamento, que é a decisão que o produtor tem. Todas essas são decorrentes dela. Quais outras dicas que a Embrapa sugere para o produtor? Além de definir a época de acasalamento para nascimento na época propícia, a gente tem que acompanhar a condição corporal das ovelhas durante todo o ano para avaliar a nossa efetividade no manejo nutricional do rebanho de cria. Uma outra coisa muito importante é não descuidar dos carneiros, porque um carneiro pode interferir na fertilidade de 30 ovelhas ou até de 100 ovelhas, dependendo do número de ovelhas que ele for acasalado. Outra coisa que a gente é importante fazer no rebanho de cria
é monitorar a cobertura dessas ovelhas através do sistema de cores, que é para identificar quais são as ovelhas que estão férteis e quais as ovelhas que não consideram que estão falhadas e precisam ser retiradas do rebanho de cria para diminuir a competição dessas ovelhas que não vão produzir cordeiro com ovelhas que estão gestantes e que precisam ser bem alimentadas. Uma outra importância que é acompanhar o rebanho de cria durante a aparição, que às vezes com alguma intervenção pontual a gente pode resolver alguns problemas que podem acontecer durante o parto. Uma outra coisa que é importante, né? Se o rebanho for parir e não estiver nas condições ideais, ainda tem chance. A gente, sabendo, diagnosticando isso a tempo, a gente pode preparar uma suplementação adicional de grãos para essas ovelhas para facilitar que elas entrem na temporada de parto em melhores condições e tenham condições de produzir colostro em volume e em qualidade adequadas. Se tudo isso falhar, a gente ainda tem como resgatar os animais que por acaso estiverem com problemas de hipotermia. Quer dizer, nas nossas condições, quando os cordeiros nascem na época de frio e que não tem uma suplemento adequado de colostro, eles podem ficar hipotérmicos. Feito tudo isso, a gente tem que fazer um balanço no final do ano, porque a fertilidade é uma característica que pode ser selecionada. Então nós podemos todo ano selecionar o nosso rebanho para fêmeas mais férteis ou fêmeas férteis, tirando as ovelhas improdutivas do rebanho. Quando trabalhamos com a alimentação animal, precisamos ter a consciência de que quanto maior a variedade de matéria-prima tivermos à disposição, mais simples será de consociarmos o balanço nutricional da dieta, os ganhos efetivos dos animais e a rentabilidade do sistema de produção. Daniel Barros, médico veterinário, consultor e produtor rural em Herval, no Rio Grande do Sul, também dá dicas para que a cordeirada que está nascendo não tenha problemas de nutrição nos primeiros dias. É de fundamental importância para os produtores para aumentar a taxa de sobrevivência. Algumas tecnologias que são bastante simples e algumas que são apenas questão de atitude, não requerem nem desembolso por parte do produtor. Uma delas é fazer ultrassonografia do rebanho. Para quê? Para que consiga saber quais ovelhas estão prenhas de parto simples, quais ovelhas estão prenhas de partos múltiplos e quais ovelhas estão vazias. E a partir daí separar animais por demanda. Animais de maior demanda são as ovelhas de parto duplo, principalmente as borregas de parto simples, ovelhas de parto simples e, por último, como descarte para comercialização, ovelhas vazias dentro da propriedade. Segunda atitude, que tem custo zero: separar as ovelhas por condição corporal numa escala de 1 a 5. Ovelhas que estão com condição abaixo de 3, principalmente borregas, dar uma atenção especial, principalmente na questão nutricional, para que a gente consiga elevar a condição corporal dessas ovelhas e elas parirem com melhor condição corporal. Ponto 3. Esquila pré-parto. É apenas uma mudança da época tradicional de tosquia, que é setembro, outubro e novembro, antecipar para o período pré-parto, que isso faz com que tenha um aumento no tamanho da placenta, um aumento do peso de cordeiro e também um aumento na qualidade, no volume de colostro produzido por essa ovelha. A gente tem que se atentar porque a ovelha esteja com uma boa condição corporal, que tenha um abrigo, pentes altos para tosquia ou capas de proteção que também a gente pode confeccionar para colocar aí nos 10 primeiros dias pós-tosquia. Então são atitudes bastante simples que a gente pode implementar: a avaliação de condição corporal, a ultrassonografia para a parte das ovelhas, a tosquia pré-parto. Também existe a técnica do flushing, nada mais é do que aumentar a oferta proteica e energética por via de rações, suplementos ou pastagens no terço final de gestação, para que essa ovelha tenha um cordeiro mais pesado ao nascimento e uma maior produção de colostro. A gente pode lançar mão de pastoreios horários, que a gente consegue subir bastante a capacidade de suporte das pastagens, utilizando essa ferramenta, essa tecnologia que é extremamente simples, que é colocar as ovelhas de 1h30, 2 horas, numas pastagens de melhor cultivada, retirar ao final desse período. Com isso a gente consegue mais do que duplicar a capacidade de suporte das pastagens, utilizando o pastoreio horário. Então é uma ferramenta bastante simples também, que o produtor pode estar utilizando. Então acho que, no resumo, essas 3, 4 tecnologias aí, tenho certeza que garantiriam um impacto e a gente conseguiria sair do nosso 50%, 60% de taxa de sobrevivência para em torno de 80%, 90%, que seria adequado, e conseguir desmamar mais de 100% ainda com as ovelhas que têm partos múltiplos. Tecnologias simples que estão ao alcance de todos os produtores, apenas é uma questão de atitude ou pequenos desembolsos. Grande FM Rural, ao lado do produtor. A nutrição de ovinos e caprinos é muito estudada, servindo de base até mesmo para outros ruminantes e, em suas diferentes fases, institui grande desafio aos produtores que se dedicam à criação dessas espécies.
Na verdade, a própria fisiologia desses animais permite que eles sobrevivam somente em condições de pastagem, sem dificuldades maiores, além das infestações parasitárias comumente encontradas em quase todos os criatórios do mundo. As exigências nutricionais são extremamente variadas quanto às categorias. Contudo, quando o foco é a produção, o melhor caminho é a maximização dos resultados naturais. Em animais jovens alimentados intensivamente, as respostas são tão positivas que a manutenção destes somente em pastagem subutiliza seu potencial de crescimento. Os ruminantes conseguem sintetizar as próprias vitaminas sem depender de fornecimentos extras. Um bom funcionamento do rumen assegura a produção da maioria delas. Pode-se deduzir, a partir disso, que suplementações vitamínicas devem ser feitas em animais que ainda não possuem rumen funcional como cordeiros e cabritos. Um fator determinante do sucesso de qualquer programa nutricional é garantir que o animal apresente adequado consumo de alimentos. Para que isso ocorra, não basta apenas oferecer uma dieta bem balanceada, pois inúmeros outros fatores relacionados ao manejo nutricional têm reflexo na ingestão de alimentos pelo animal. A meta do produtor é sempre a diminuição de custos de produção. Os custos de aquisição ou produção de alimentos podem causar de maneira decisiva redução dos custos totais da criação-produção. Todavia, o custo de alimentação deve ser estudado perante sua real necessidade. Este foi o podcast Grande FM Rural de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Na Grande FM.